Está no ar mais uma edição do jornal Blá Blá Blá, telejornal de qualquer assunto aleatório. Nesta noite estaremos falando oportunamente sobre gerenciamento de projetos, esta tão presente e importante área nas empresas atualmente. Entrevista com o gestor de projetos da Philips Healthcare do Brasil, Daniel de Souza. Mas antes, uma palavrinha dos nossos patrocinadores. Com vende, sem vende. Dona de casa, use e vende. Bem, como o nosso tempo é curto e ninguém gosta de um vídeo do YouTube que seja muito demorado, vamos dar sequência mais agilmente ao programa. Agora fiquem com a previsão do tempo com o nosso especialista meteorológico. Então, nesse final de semana teremos aqui nessa região, aqui, pode ser que chova, pode ser que faça sol. Para você que pretende levar a sogra para o Balneário Camboriú, vamos ter de 9 a 43 graus, mas está bom para a praia com ondas de média de 3 metros. Boa noite. Ok, muito obrigado. Então estamos aqui com o nosso correspondente intermunicipal, André Luiz Fernandes. Ele está com o gestor de projetos, Daniel Souza, que vai trazer informações extremamente importantes para o assunto de hoje. André, é com você. Primeiramente, boa tarde, eu estou aqui com o Daniel de Souza, ele é gerente de projetos da Philips, aqui na Vale do Itajaí, Rio de Janeiro, sul da América Latina. E nós temos aqui algumas questões para levantar, para tirar algumas dúvidas com ele. Você trabalha há 11 anos na empresa, correto, 11 anos. 11 anos. Antes da Philips era Web, A Web tem 12 anos, por isso? A Web tem 15 anos. 15 anos. Então você está fazendo o seu trabalho desde... Eu trabalho há 19 anos na área da saúde. E já há 14 anos com o sistema PASI na área da saúde também nos hospitais. Sim. E assim, quais são as principais características assim, da necessidade dos hospitais em ter um gerenciamento de projeto na hora da aplicação do sistema, Quando você vai, a gente chama aqui a virada, Então, assim, na hora que você está integrando um sistema no hospital, você faz todo um planejamento, todo um projeto, para ter as datas e tal, todas as atividades que devem ser feitas. E como é que é feito esse planejamento? Então, eu acho que vale bem um ponto, que é o seguinte, hoje, muito mais hoje, a nossa economia está bastante movimentada. Economicamente o Brasil está crescendo e junto com esse crescimento ele traz possibilidades de emprego, enfim, inúmeros crescimentos de diversos setores. Na área da saúde não é diferente. Então tu imagina que na área da saúde hoje tu tem um determinado cliente, ou um hospital, ou uma clínica, e essa clínica, ela há 5 anos atrás, ela atendia em torno de 15, 20 mil pessoas. E hoje ela atende em torno de 70, 80 mil pessoas, porque praticamente toda a classe C e grande parte da D hoje já tem planos de saúde, propiciando uma saúde melhor dentro dessas clínicas. Só que, e para fazer crescer essa clínica? Então, da mesma forma que tu tinha um sistema pequeno que cuidava da saúde da clínica, o que é a saúde da clínica? Ela é um negócio, é lucro. Então, como um negócio, ele precisa investir para continuar crescendo. Qual é o primeiro investimento? O primeiro investimento é controle. Como que se busca controle? Hoje, informatizando. Então, quando tu informatiza e tu vai colocar um determinado sistema para controlar esses teus processos, para obter mais lucro, ele precisa ser de forma ordenada. Por que de forma ordenada? Porque tu imagina, tu tem um faturamento de 100, 200 mil reais por mês. 70%, 60% disso pode ser em cima de uma folha de pagamento. E esse teu faturamento cair para 10%. Porque não foi implantado bem os teus processos, tu perdeu o faturamento, não conseguiu mais faturar. Como que tu vai pagar os teus profissionais? Então essa forma ordenada, ela precisa ser feita sequencial para que o teu negócio não seja afetado.
ele continue vivo, implantando um determinado sistema, um determinado controle, para que em um determinado momento ele possa seguir no novo sistema sem interferir no na sua linha vertebral, que é o processo de suprimentos, de estoque, que é o processo financeiro, que é o processo contábil e que é o processo de faturamento. Então a gente está falando do ponto de vista de lucro da empresa. Então quando tu vai implantar um determinado sistema dentro dessa empresa, ela tem que ser ordenada. E aí é onde entra que eu vejo a importância do processo de projeto dentro dessa empresa. Porque qualquer coisa no dia a dia, a gente já ordena, mesmo vocês mesmos, de uma forma cerebral ou inconsciente, de uma forma bem inconsciente, vocês já começam a planejar. Então, eu vou comprar a minha bicicleta, eu vou comprar um carro, eu vou comprar o meu primeiro apartamento. Tudo isso tu verifica se tem dinheiro, se não tem, tu ordena os primeiros passos, todos os passos que tu vai fazer. Então, o projeto nada mais é do que isso. Ele ordena todos os passos para todas as pessoas envolvidas, elas não serem afetadas. Imagina que no teu pensamento da compra do teu apartamento, tu conta como 20 mil reais que tu vai precisar. Só que esses 20 mil reais poderia também uma outra pessoa da tua família precisar e já estava contando com aquilo. De repente tu tira esse dinheiro para comprar o teu apartamento, como ela fica? Então todas as pessoas que se envolvem direto e indiretamente, que a gente chama no PMI de stakeholders, são todos os envolvidos, nada mais é. Então é alguém que pare e pense sobre essas pessoas ao redor, sobre os funcionários, como vai afetar uma troca de sistema, uma inserção de um processo no faturamento, uma compra de um apartamento. Qualquer processo ele tem pessoas envolvidas, ele tem pessoas, tem negócios envolvidos. A partir do momento em que entrei nessa área de consultoria atrelada à TI, e nós precisávamos implantar, e vocês estão vindo para a parte do sistema, nós tínhamos muito técnica de programação, muita técnica de customização. Só que o processo de implantação ele não tinha método para ser feito. Então nós procuramos algumas metodologias para a empresa. E a que nós achamos mais ideal, a mais ideal para nós trabalharmos, foi a do PMI, até porque o PMI ele não é um processo que é muito fechado, como algumas metodologias que a gente conheceu lá na Ásia. Então aquilo era muito bem fechado, na China também, era bem forte. Então a gente escolheu o PMI, e dentro do PMI nós começamos a desenvolver a nossa metodologia de implantação baseada no PMI. E aí no PMI, por que o PMI? Porque ele atendia à necessidade de uma implantação, que é tanto do ponto de vista do cliente como do ponto de vista da empresa que está prestando esse serviço. Isso foi muito importante. Sim. E você já pensou em algum dia tirar a certificação, se você ainda não tem? É assim, eu vejo que isso é uma opinião particular, né? Sim. Cada profissional ele deve ir buscar uma certificação. Até porque ele abre portas no mercado, né? É um processo bastante importante e pesado para o seu currículo. Ele traz uma nomenclatura muito boa para o currículo, né? Então cada profissional hoje que a gente vê que está entrando, fazendo a sua pós-graduação, fazendo o seu curso voltado para a área de projetos, para implantação de projetos ou desenvolvimento de projetos, segue essa metodologia, eu indico sim para que isso incremente o seu currículo. No meu caso, eu até já fiz várias simulações, mas não tive interesse de me certificar. Até porque todos os cursos do PMI, tanto nacionalmente como internacionalmente, eu sigo o PMI e eu sou associado do PMI. Não senti necessidade ainda de ser certificado do PMI, até porque no meu caso é mais gestão. Então eu preciso ter conhecimento de todas essas metodologias e a gente criou uma metodologia. Então é baseado no PMI. Então hoje é muito mais necessário para as próprias pessoas que no dia a dia implantam, que são os coordenadores de projetos, né, do que propriamente para o nível de gestão. Mas eu vejo sempre bastante importante.
Acredito que também depois de tanto tempo já trabalhando com isso, assim, a sua carreira já está num nível que isso não seria muito relevante, né? No meu caso hoje já não dá uma diferença, né? Uma diferença, olha, tu é um PMP ou tu conhece todos os processos. Eu conheço, só não sou certificado, então isso não, hoje não agregaria, né? Mas para quem está começando a carreira, hoje eu aconselho. Até porque esta semana eu estava em São Paulo, um dos nossos clientes, eles formaram um escritório de projetos e contrataram 4 profissionais certificados primários. E o mais novo deles tem 24 anos e já é certificado PMP, então a empresa não contrata se não for certificado PMP, então já está indo para esse caminho, né? Então essa eu vejo assim, uma boa dica para vocês estarem procurando, se quiserem seguir o processo de gerenciamento de projeto. O gerente de projeto, ele não necessariamente ele trabalha somente com o MS Project, ele trabalha com as 9 áreas. 9 áreas, uma da área lá é RH. E RH tem o desenvolvimento humano dessa pessoa, que não está no MS Project. Então hoje a nossa ferramenta, ela tem o que vocês conhecem lá como gestão do conhecimento. Sim, exatamente. Por quê? Porque a gestão do conhecimento está atrelada aqui, a dizer se o profissional ele é bom ou não é bom tecnicamente, como que é a parte comportamental dele e o que está ele absorvendo de experiência. Então a ferramenta hoje, o MS Project, ela atende, se eu fosse usar o MS Project, 10% da ferramenta de gestão de projetos hoje da Philips. A gestão do conhecimento é qual é o conhecimento desse profissional. Hoje, das 541 funções que o nosso sistema do TASI ele tem, qual é a porcentagem que os nossos consultores conhecem dessas funcionalidades? Não só da funcionalidade, qual é o módulo que ele é mais forte? Ela propicia que eu dê uma direção para esse consultor. Eu posso transformar esse consultor em um especialista na área financeira, se ele já é tão bom na área financeira. Então eu consigo destinar. Esse é um item. O segundo item, na gestão do conhecimento, se o profissional ele não conhece determinada função, ele nunca teve um treinamento, e daqui a 3 meses está previsto um cronograma para ele implantar essa funcionalidade no cliente, eu consigo prever lá no treinamento que esse profissional que não tem treinamento na função vai implantar daqui a 3 meses. O próprio treinamento entra com EAD. O gráfico de cliente ele é a maneira visual de a gente conseguir mostrar todo o processo para o próprio cliente. Por quê? Porque quem trabalha com projetos já está acostumado com um cronograma aberto. Agora, quem não trabalha no dia a dia com projetos, não tem como ele ver datas, ele não consegue visualizar o trabalho. Então, o gráfico de cliente é uma ferramenta que nos auxilia junto ao cronograma. Então, hoje é utilizado já dentro da nossa própria ferramenta. Então, nosso tempo acabou. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite.